o técnico Sérgio Soares, o Rogério Lopes de Santo André também aí dizendo que o técnico Sérgio Soares é o grande, né, que foi o grande responsável por essa subida. O Esquerdinha manda um grande abraço para você, manda um grande abraço, diz que você, Ronan, faz toda a diferença. Obrigado, um abraço para o Esquerdinha. Amigo do Lombardi. Amigo do Lombardi. Sim, por que não? Porque ele é homem do caixão. Não, você é homem do Não, o caixão. homem do caixão era Paulo Andrade e os senhores aqui promovendo aquela É isso que nós trouxemos aqui. Vocês promoveram aquela palhaçada. Continua, Alessandro. E tem mais aqui o Cleverson Costa Aguilar, de São Caetano do Sul. Acho que o Jefferson foi o grande destaque na campanha do acesso. O Márcio André Santiago, de Diadema, pontua que lembra do Márcio Mexerica e também do Marcelinho. Quer dizer, muita gente diversificada as opiniões. Sérgio Soares tem um destaque aqui maior entre os nossos assinantes. Mas, claro, muita gente já está perguntando aqui a prioridade. Vou ler na mensagem do Miro Toledo, que é de São Bernardo do Campo. Ele quer saber, Ronan, o Sérgio Soares continua? É a pergunta dele e de muita gente que já passou por aqui. Até porque, presidente, o Sérgio Soares, o contrato dele se encerra agora no final do ano, não é isso? Além dessa pergunta, em vez de responder como a outra, o Corinthians vai levar o Jefferson se o Douglas for embora? Já houve uma aproximação da diretoria? Não, primeiro o Sérgio Soares, respondendo a pergunta do nosso assinante aí, não, o Sérgio Soares continua assim no Santo André. A gente está conversando e o nosso projeto com o Sérgio Soares, né, não foi só para esse ano, apesar de ter contrato, né, termina no final do ano, mas o Sérgio, eu até, se me permitir, como o Zé Carlos disse, que eu mencionei para ele, né, é verdade. quando Gostaria até que o senhor contasse também para os nossos assinantes. O Sérgio, né, o Sérgio Soares, eu, no momento, coloquei para o Zé Carlos e até para o próprio Sérgio Soares que eu queria corrigir, de repente, uma injustiça que foi feita com o Sérgio, né? Porque quando nós assumimos o Santo André o ano passado, eu como presidente do conselho e ainda o seu Jairo Livores como presidente do Santo André Gestão, né? Então ficou um pouco confuso no início ali, né? Eu entrando e a gente, nós dois, na administração, e eu acho que isso refletiu muito, sabe, no comando da equipe, né? E depois, quando a gente houve o seu Jairo e o Celso Luiz se afastou, que assumiu eu e o Romualdo, né? O Romualdo e eu, Romualdo presidente e eu vice, naquele momento, a gente entendeu que tinha que trocar o comando, né? Tinha que trocar o comando, porque o time estava no rebaixamento. E aí eu acabei liberando o Sérgio Soares e disse para ele que numa outra oportunidade a gente voltava a conversar. Mas que eu tinha sentido naquele momento, e eu lembro bem, eu faço questão de frisar isso, que foi num jogo que nós tivemos com se eu não me engano, com Fortaleza, Sérgio, né? Foi com Fortaleza. E foi a primeira vez a primeira e única vez que eu fui ao vestiário no intervalo de uma partida, né? E aí eu vi que estava faltando um pouco de argumento naquele momento para o Sérgio, né? Mas isso na minha visão, ele acabou empatando o jogo e tal. Então, naquele momento, antes de terminar o jogo, eu tinha dito para o Sérgio que eu ia trocar o Sérgio Soares, né? Porque a gente faltava aí poucos jogos e eu percebi que tinha que fazer alguma coisa. E aí foi quando trouxemos o Fael, né? Que, aliás, também eu quero dar aqui grandes méritos para o Fael, né, do trabalho que ele fez aí na ascensão do Santo André no Campeonato Paulista, né, da 2, que só não fez os jogos da final, mas trabalhou bastante, enfim. Mas, voltando ao Sérgio Soares, eu achei que foi uma injustiça naquele momento, aquela medida. Você tinha que tomar aquela medida, mas eu achei que foi uma injustiça ter feito aquilo com ele. E quando, na primeira oportunidade, eu o convidei, né, e falei com ele, falei, olha, Sérgio, nós temos aí um trabalho é assim, tudo, já tem uma cultura montada aqui, já está preparado. Eu, por exemplo, o que eu posso admitir que você traga é o seu auxiliar, né? Não vão mudar nada, não vão mudar a comissão técnica, não vão mudar atletas, até porque os contratos nossos, todos de um ano, né? No mínimo de um ano. E o Sérgio teve a humildade, por isso que, olha, eu dou um grande voto para ele aí também, eu comungo com vocês, porque o Sérgio teve a humildade de entender, né, toda essa proposta
do Santo André, né? Essa cultura que nós implantamos, que a gente não admitia que mexesse, né? Que tinha que andar naquela forma ali. E conversamos bastante com ele, ele topou a parada, foi humilde, é humilde, certo? É um homem trabalhador que está aprendendo todos os dias, né? Cada dia ele aprende mais, né? E deu no que deu aí, graças a Deus. Ele é bom treinador, né, Romero? Ele tem Excelente treinador. Leitura de jogo, né? Excelente. Taticamente, ele soube mexer com o time. No início da Série B, Ronan, o Santo André não era cotado entre os favoritos para conseguir o acesso. Inclusive, nos guias da Série B que tinha disponíveis aí, até cotado, às vezes, como candidato a rebaixamento à Série C. E o começo do Santo André no campeonato foi ruim. Perdeu em Bragança Paulista por 1-0 do Bragantino, depois perdeu em casa de 3-1 do Brasiliense, e aí na terceira partida que conseguiu vencer o Bahia. A partir daí, o Santo André oscilou e conseguiu atingir um patamar de bom futebol. Em que momento dessa campanha que você sentiu que a equipe tinha condições de ficar no G4 e conseguiu acesso? Em que momento que você, dentro lá do elenco, viu uma mudança, uma virada de comportamento? O momento foi o seguinte, na verdade, aquilo que eu já te falei, Leiva, nós montamos um planejamento estratégico, escrevemos esse planejamento, claro, né, e assinamos, tanto eu quanto o Romualdo e o Sérgio do Prado, né, e que a gente o nosso planejamento era para subir na elite do futebol paulista, que subimos, e aí dar continuidade no brasileiro, e queríamos subir no brasileiro. Então, na verdade, o Sérgio veio, implantou todo o sistema, tudo aquilo que ele tem de conhecimento, né? Mas o momento, eu tive o sentimento, todo momento, eu sempre acreditei que a gente ia subir. Mesmo, às vezes, né, eu tiro, por exemplo, eu ouço, quando eu disse para vocês que vejo bastante o programa, né, de vocês, e eu catalogo tudo, né, ouço um, o outro com muita atenção, até porque eu não entendo nada de futebol, nunca escondi isso de ninguém, que eu não conheço nada de futebol. Tem que você joga bem. Você joga bem. Cara que joga de volante joga bem. Obrigado. Desculpa eu te interromper, já interrompendo. Eu me lembro de uma entrevista sua no Acesso do Santo André, comentando o seguinte, que o melhor time daqueles que você tinha visto individualmente foi a Ferroviária. Não foi isso? Isso. E eu concordo com você. E acho que você viu bem. Tanto é que você trouxe o Marcel, o Osni, vocês. Né? Isso aí é coisa de quem conhece futebol, porque senão teria pego algum jogador de outra equipe que tivesse conquistado lá o acesso também. Né? Quem que foi que conquistou o acesso? Santo André e... Santo André, Oeste. Cicinho. Pegaram o Cicinho lá, né? O Mogi Mirim e o Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo. Mas eu gostei da alusão que você fez à Ferroviária, que dentre aquelas equipes, individualmente, era muito boa. Isso é coisa de quem conhece, não é verdade? Muito positiva, foi muito bem mesmo. Mas a gente, não, na verdade, eu tenho que admitir, Lombardi, que o conhecimento, né, meu não é aquilo, é amador no futebol, você entendeu? Eu admito isso. Eu, na verdade, né, não era o meu objetivo, né? Vir para o futebol, nunca planejei isso na minha vida, né? Eu agradeço muito a minha família pela paciência que tem comigo, né? Quem sofre é a família quando a pessoa entra no futebol. A família sofre muito, sofre demais mesmo. Mas acontece o seguinte, eu entendo que tudo isso são missões, certo, né? Claro. Então me deu essa missão, né? Deus me deu essa missão, juntamente com os parceiros aqui, ó. É verdade. Fera mesmo. E aí estamos tocando e eu entendo o seguinte, só concluindo que todos os momentos do Santo André foi bom. Até porque é o seguinte, em todas as derrotas que o Santo André teve nessa competição, foram vitórias para nós. Todas as derrotas nós conseguimos transformar em vitórias. O Sérgio do Prado pode confirmar isso com vocês, o Romualdo e a comissão técnica e os atletas. Nós nunca deixamos de avaliar, né, e de discutir a derrota até que a gente conseguisse fazer com que ela fosse uma vitória. E eu dou um exemplo para vocês, se me permitirem, se eu estiver me alongando, me corta, por favor. Né? Terminamos o jogo lá em Caxias, né, onde perdemos lá de 2-1, já víamos de uma derrota lá em Natal. E aí eu fiz uma conversa com os jogadores, né? Depois que saímos, né, Sérgio, lá do estádio, fomos para o hotel jantar, e aí e eles ficam ali, né, eu junto, um fica coçando a cabeça, tal, e aquela tristeza. Que isso, gente, nada de tristeza, não tem isso, acho que não perdemos a batalha, né, e isso é
vamos trabalhar e vamos discutir. E aí eu disse para eles o negócio, falei, olha, o Santo André, a permanência do Santo André, a recuperação do Santo André, daqui para frente, né, não adianta, não é do presidente, não é do diretor, não é do treinador, é com vocês, eu ainda brinquei, a bola é com vocês, certo? Vocês têm que conversar entre um e outro, certo? Fazer uma discussão entre vocês, nada de presidente, nada de comissão técnica, e ver onde é que está furando, onde é que está tendo algum problema. E até ainda fiz uma brincadeira com eles. Ver se alguém está pesando aí carregar 55 pontos. Você entendeu? Se de repente estivesse com 45 ou com 40, estava voando. Você entendeu? Porque às vezes tem peso isso, brincando com eles, né? E isso foi muito importante pelo seguinte, porque quando se chegou aqui em Santo André, no primeiro treinamento, né, eles pediram à comissão técnica que eles fizessem uma reunião entre eles primeiro no gramado, né? E essa reunião, se não me engano, eu não estava lá, mas o Sérgio me informou, pode falar bem, 2 horas, né, Sérgio? Durou 2 horas entre eles, né? E aí, graças a Deus, deu no que deu. Compraram a ideia, compraram a ideia, a coisa foi. Alessandra Nunes, participações aí? Muitas. Cleidian Lopes Barbosa, de Santo André, ligadinho aqui no Lente Esportiva. O Eli Exídio da Silva também, diz que todos parabenizados aí de Santo André pela essa conquista. O Elvídio de Santo André fala, Ronan, em nome de toda a torcida, muito obrigado, né, por você. Um grande abraço. Tá à frente do time. E a Cláudia Camargo de Diadema diz que a diretoria é a principal responsável pelo acesso de Santo André. E a Regina Magalhães de Santo André, na verdade ela manda aqui a mensagem, ela falou assim que em Fortaleza o Ramalhão se livrou aí do rebaixamento para a Série C. E naquele mesmo campo, contra aquele mesmo time, veio a glória aí para a subida para a Série A. Ela falou assim, você até se ajoelhou, né, Ronan, toda essa comemoração, agradecendo. Você pergunta se lá naquele momento você tinha feito alguma promessa, né, para a evolução do time durante esse ano. Ela que manda aqui, parabeniza toda a equipe de Santo André, time, diretoria, técnico, todos. Uma boa noite para ela e meu agradecimento. Mas, na verdade, né, em Fortaleza, quando nós tivemos o outro jogo que, na verdade, seria o jogo do descenso, né? Lá mesmo, né, naquele estádio, né, nós pactuamos, né, o Sérgio, aí, que é o nosso comandante lá, e discutimos lá e falamos aqui, eu lembro bem, né, das nossas palavras lá, falou assim, ó, aqui, hoje está começando a nossa arrancada, né, para a Série A do brasileiro, né, Sérgio? Exatamente. Ele pode falar um pouquinho se... E é isso mesmo. E, por exemplo, o Paulo Henrique Martins Cardoso, ele fala que, na opinião dele, o destaque do Santo André foi mesmo a força do grupo, que estava determinado a subir para a primeira divisão. O Márcio Monteiro, de Santo André, também parabenizando, manda um grande abraço a todos. Elane Cristina, de Santo André, também participa com a gente. O Gustavo Fantinelli, ele falou que o Santo André, parabéns, que felicidade depois de 24 anos. Começou o ano sem grandes pretensões e terminou o ano na primeira divisão. E espera aqui que nela o time se mantenha. Ele manda como destaques aqui o Sérgio Soares, Marcelinho e o Nené, que ele fala, essa camisa do Santo André vai ser minha. Camisa que não está aqui hoje, a partir de quarta-feira vai estar aqui na nossa recepção no canal da cidade. Na quarta-feira pode vir buscar. Claro. Vai retirar sim. Só uma última mensagem, o Celso Savi também manda os parabéns a todos os jogadores de Santo André pela garra e por ter honrado a camisa do Ramalhão. Se cuidem os outros, porque em 2009 é Ramalhão na cabeça no Paulista e no Brasileiro e ninguém segura. Ele já faz aqui, Tóquio em 2010. Bem otimista já. E mandando aí o Ramalhão pra frente. A gente tem muitas perguntas aqui pro presidente, pro Romualdo, pro Sérgio também, mas a gente já eles vão continuar aqui no... Hoje é o programa especial. É isso mesmo. Eu tenho uma pergunta especial depois pro Sérgio do Prado. Tá só depois do break. Isso, porque agora está na hora... se preparando, né? Já segura as conversas aí, Sérgio, que o Lombardi quando pergunta... O senhor não precisa pautar quando fala assim, antes, ó, antes do break. Preparado para responder. Antes do break, só fala. Eu vou fazer uma pergunta depois do intervalo. No Você está intimidando o Sérgio, pô. No momento... Não estou intimidando, até porque ele não é homem de ser intimidado. Mas o senhor no momento que me ocorreu de fazer uma uma pergunta para o Sérgio, o nosso querido Rodrigo, que hoje está fazendo assistência aqui no estúdio, ele levantou a placa, break. Né? Que quer dizer... E nós estamos esperando você comercial para ir pro break. Então vamos pro break. Tá certo. Falou toalha de mesa. Só aproveitando, só o último Cristiano Nascimento de Santo André. Cristiano Nascimento, torcedor fervoroso do Ramalhão. Esse é um torcedor
vou falar número 1. É claro, e ele fala, aproveito para parabenizar o Ronan, o Romualdo e o Sérgio pelo acesso tão esperado por nós, torcedores de Santo André, mas ele fala apenas uma crítica, que pode ser corrigida, claro, assim que possível, fazer um site digno de um time de primeira divisão. Precisa mesmo. O site do Santo André é muito ruim. Um assessor de imprensa também, presidente. Pediram para dar uma olhadinha lá no site do Barueri, do Avaí, de São Caetano, que são sites bem simples, mas muito bons. Então é isso, primeira paradinha do Lente Esportivo. No próximo bloco tem mais Ramalhão, tem Ronan, tem Romualdo, tem Sérgio do Prado, tem muito mais sobre Santo André aqui no nosso programa. Até já.